A poeira se levantava em pequenas nuvens ao redor das rodas da carroça de Lillian Parker. Ela guiava sua velha égua pela rua principal de Great Bend, no Kansas. Seu coração martelava com uma esperança desesperada, pois esta era a última cidade antes que ela não tivesse mais nada para vender e nenhum lugar para ir. O calor do verão de 1878 castigava impiedosamente os prédios de madeira que ladeavam a rua. Suas fachadas desgastadas falavam de invernos rigorosos e vidas ainda mais difíceis, muito parecidas com a vida dela nos últimos meses, desde que seu pai morreu e a deixou com nada além de suas dívidas, e as colchas que sua mãe havia feito antes que a tuberculose a levasse 3 anos antes. Ela viajava de cidade em cidade, de rancho em rancho, vendia aquelas belas peças de arte em tecido, uma por uma. Ela via sua herança diminuir a cada transação, até que restaram apenas 7. Elas estavam dobradas com cuidado na parte de trás de sua carroça, protegidas do sol implacável por uma lona. Lillian tinha 22 anos, não era casada e estava ficando sem opções. Em um mundo que não via com bons olhos as mulheres sozinhas. Suas mãos, calejadas de segurar as rédeas por tantos quilômetros, agarraram o couro com mais força. Foi quando ela avistou um grande rancho nos arredores da cidade. Suas cercas eram bem cuidadas e seus prédios recém-pintados, de uma forma que sugeria prosperidade. A placa na entrada dizia Rancho Yates, e algo em seu peito se apertou com uma mistura de medo e determinação. Ela virou a carroça na longa estrada que levava à casa principal. Um homem estava na varanda, alto e de ombros largos. Ele usava um colete escuro sobre uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Elas revelavam antebraços bronzeados. Ele a observava se aproximar com uma expressão que ela não conseguia decifrar à distância. Uma mão repousava casualmente no corrimão da varanda, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. Conforme ela se aproximava, conseguia ver mais detalhes. Cabelos escuros que precisavam de um corte, um maxilar forte com uma sombra de barba por fazer, e olhos de um tom de azul surpreendente, mesmo a metros de distância. Lillian parou a carroça e tentou acalmar a respiração antes de falar. Boa tarde, senhor. Meu nome é Lillian Parker e estou vendendo colchas. Colchas finas, costuradas à mão, se o senhor estiver interessado. O homem desceu os degraus da varanda com uma graça natural que desmentia seu tamanho. Ela percebeu que ele provavelmente estava no final dos seus 20 anos, com o tipo de beleza rústica que vem de trabalhar ao ar livre sob o sol da pradaria. Warren Yates, ele disse, sua voz profunda e quente como mel e chá. Você veio de muito longe, senhorita Parker. Posso ver em seu rosto e na poeira de sua carroça. Ela sentiu suas bochechas corarem. De repente, ficou constrangida com sua aparência após semanas na estrada. Eu tenho viajado pelo Kansas, vendendo o trabalho da minha mãe. Ela era uma costureira notável. Warren perguntou gentilmente, e algo em seu tom fez sua garganta apertar. Ela faleceu há 3 anos. Meu pai morreu nesta primavera, e eu tenho vendido o que posso para pagar suas dívidas e seguir meu caminho. Ela não sabia por que estava contando seus problemas a este estranho, mas havia algo em seus olhos que convidava à honestidade. Warren assentiu lentamente, depois gesticulou para a parte de trás da carroça dela. Posso vê-las? Um alívio a inundou enquanto ela descia. Suas pernas estavam um pouco instáveis depois de horas sentada. Warren estava lá imediatamente, oferecendo a mão para ajudá-la a descer. E ela a pegou, sentindo os calos na palma da mão dele, que combinavam com os seus. Seu aperto era forte, mas gentil. E ele soltou sua mão no momento em que seus pés tocaram o chão, embora ela achasse ter visto algo piscar nos olhos dele enquanto ele fazia isso. Ela o levou até a parte de trás da carroça e afastou a lona, revelando as 7 colchas dobradas por baixo. Cada uma era uma obra-prima de cor e padrão, o tipo de trabalho que leva meses para ser concluído. Havia um padrão de anel de casamento em tons de azul e creme, um desenho de cabana de toras em tons quentes de marrom e vermelho, um padrão de estrela que parecia brilhar em dourados e brancos, e 4 outras igualmente belas. Warren estendeu a mão e tocou o tecido da colcha de cima com uma reverência surpreendente. Estas são extraordinárias, ele disse em voz baixa. Sua mãe era de fato notável. Ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a dela. Cada ponto foi feito com amor e cuidado. Lillian ouviu o tremor em sua própria voz e pigarreou. Estou pedindo $12 por peça.
embora saiba que é caro. Warren olhou para ela com aqueles olhos azuis penetrantes. Quanto por todas as 7? Lillian piscou, certa de que tinha ouvido mal. Senhor, todas as 7 colchas. Quanto o senhor levaria pelo lote? Sua mente correu enquanto ela calculava. $84 seriam suficientes para pagar o resto das dívidas de seu pai. E lhe dariam um capital para começar de novo em algum lugar. Talvez em uma das cidades em crescimento onde uma mulher pudesse encontrar um trabalho respeitável. $75, ela se ouviu dizer, oferecendo um desconto que mal podia pagar. Porque algo nela queria que este homem dissesse sim. Queria que essas peças preciosas do legado de sua mãe ficassem juntas. Em um lugar onde seriam valorizadas. Warren não hesitou. $84 é o que você pediu originalmente. E $84 é o que elas valem. Não vou enganá-la, senhorita Parker. Mesmo que você esteja disposta a enganar a si mesma. A bondade em suas palavras quase desfez sua compostura por completo. Ela observou enquanto ele cuidadosamente levantava cada colcha da carroça, manuseando-as como se fossem feitas de vidro, em vez de algodão resistente e enchimento. Ele as levou para dentro de casa, fazendo várias viagens. Enquanto ela permanecia incerta ao lado da carroça, sem saber o que fazer em tal situação. Quando ele saiu da última viagem, tirou uma carteira de couro do bolso e contou o dinheiro com cuidado, pressionando as notas em sua mão. Seus dedos roçaram os dela enquanto ele fazia isso, e ela sentiu um calor se espalhar por ela, que não tinha nada a ver com o calor do verão. Senhorita Parker, ele disse, e havia algo quase hesitante em sua voz, o que parecia contradizer seu comportamento confiante. Já é tarde, e você viajou muito. Gostaria de ficar para o jantar? Tenho uma cozinheira que prepara muito mais comida do que um homem precisa. E seria um prazer ter companhia à mesa. Lillian sabia que deveria recusar. A decência ditava que uma mulher solteira não deveria jantar sozinha com um homem solteiro. Especialmente não na casa dele. Mas ela estava cansada, muito cansada. E a ideia de mais uma refeição de feijão frio ao lado de sua carroça parecia insuportável. Mais do que isso, ela se viu querendo ficar, querendo saber mais sobre este homem que comprou todas as suas colchas sem pechinchar, e que olhava para ela como se ela fosse algo precioso, em vez de um incômodo. Eu ficaria honrada, Sr. Yates, disse ela suavemente. Um sorriso transformou seu rosto, alcançando aqueles olhos azuis, e criando rugas nos cantos que fizeram seu coração pular. Warren, por favor, e deixe-me ajudá-la a estabular seu cavalo. Ela parece tão cansada quanto você. Eles trabalharam juntos em um silêncio confortável. Desatrelaram a égua e a acomodaram em uma baia limpa com água fresca e feno. O celeiro de Warren era impecável, falando de um homem que se orgulhava de cuidar de seus animais. Lillian contou pelo menos uma dúzia de cavalos nas baias, todos parecendo saudáveis e bem cuidados. Você cria cavalos? Ela perguntou enquanto caminhavam de volta para a casa. Entre outras coisas, gado principalmente, mas os cavalos são minha paixão. Há algo sobre eles, a maneira como se movem, a maneira como se comunicam, se você prestar atenção. Cada um tem uma personalidade tão distinta quanto a de qualquer pessoa. Ele falou com tanto entusiasmo que ela se pegou sorrindo. Meu pai sentia o mesmo por eles. Ele era um fazendeiro, mas sempre dizia que os cavalos eram a melhor parte do trabalho. Warren segurou a porta aberta para ela, e ela entrou em uma casa que era muito mais agradável do que esperava. Os pisos eram de madeira polida, os móveis robustos e bem feitos. E havia toques que falavam de um homem tentando fazer um lar, e não apenas um lugar para dormir. Livros forravam as prateleiras na sala de estar, e ela avistou um jogo de xadrez em uma pequena mesa perto da janela. Você joga? Ela perguntou, gesticulando para as peças de xadrez. Quando consigo encontrar um oponente, a maioria dos vaqueiros prefere pôquer. Ele a conduziu a uma sala de jantar onde uma longa mesa poderia facilmente acomodar 12 pessoas. A casa foi construída pelo proprietário anterior, que tinha grandes planos para uma família grande. Eu comprei o rancho há 5 anos, quando economizei o suficiente, e tenho tentado preenchê-lo desde então. Embora até agora sejamos apenas eu e minha cozinheira, a senhora Henderson, e os vaqueiros que têm seu próprio alojamento. Como se invocada por seu nome, uma mulher robusta em seus 50 anos emergiu do que devia ser a cozinha.
Ela limpava as mãos em seu avental. Ela parou abruptamente quando viu Lillian, seus olhos se arregalando de surpresa e do que parecia ser deleite. Senhora Henderson, esta é a senhorita Lillian Parker. Ela se juntará a mim para o jantar. Senhorita Parker, esta é a senhora Henderson, que me mantém alimentado e impede que a casa caia em completa desordem de solteiro. O rosto da senhora Henderson se abriu em um sorriso caloroso. Um prazer, senhorita Parker. Já era hora desta casa ter uma dama nela, mesmo que apenas para uma refeição. Vou por outro lugar e trazer a louça boa. Por favor, não se incomode, protestou Lillian. Mas a senhora Henderson já estava voltando para a cozinha, cantarolando para si mesma de uma forma que sugeria que estava muito satisfeita. Warren gesticulou em direção às escadas. Há um quarto de hóspedes onde você pode se refrescar, se quiser. Imagino que a poeira da estrada entra em todo lugar. Lillian o seguiu escada acima, agudamente ciente de sua presença logo à sua frente. A largura de seus ombros, a maneira como seu cabelo se enrolava levemente na gola. Ele a mostrou um quarto agradável com um lavatório e uma jarra, um espelho acima dele, e uma janela que dava para a pradaria se estendendo infinitamente em direção ao horizonte. Leve o tempo que precisar, disse ele. O jantar não será servido antes de meia hora. Quando ele saiu, fechando a porta atrás de si, Lillian sentou-se na beira da cama e tentou se recompor. Suas mãos tremiam um pouco enquanto ela derramava água da jarra na bacia. Ela se viu no espelho e fez uma careta para o que viu. Cabelo escapando dos grampos em mechas selvagens, uma mancha de sujeira em sua bochecha. Seu vestido amassado e empoeirado. Ela fez o seu melhor para se apresentar de forma mais adequada. Lavou o rosto e as mãos, prendeu novamente o cabelo e escovou o pior da poeira de seu vestido de viagem azul escuro. Não era muito, mas era uma melhoria. E ela se viu se importando mais do que deveria com sua aparência quando voltasse para baixo. Warren estava esperando na sala de estar e ele também havia se trocado. Ela notou que ele vestia uma camisa limpa e um paletó que se ajustava perfeitamente aos seus ombros largos. Ele se levantou quando ela entrou, seus olhos se aquecendo com a apreciação de uma forma que fez seu pulso acelerar. Você está linda, ele disse simplesmente, e a sinceridade em sua voz tornou as palavras muito mais poderosas do que qualquer elogio floreado. Obrigada, e obrigada por sua hospitalidade. Você não precisava fazer isso. Eu sei, disse ele, movendo-se para servir a cada um copo do que parecia ser limonada de uma jarra no aparador. Mas eu queria. Não é sempre que tenho o prazer de uma companhia interessante. Ele lhe entregou um copo, e ela o bebeu com gratidão. A doçura ácida cortando a poeira em sua garganta. Eles se acomodaram em cadeiras perto da janela. E por um momento houve um silêncio confortável, enquanto ambos olhavam para a terra, banhada pela luz dourada do pôr-do-sol que se aproximava. Há quanto tempo você está na estrada? Warren perguntou. 3 meses. Comecei com 22 colchas, tudo o que minha mãe havia feito ao longo dos anos. Vendia-as uma por uma, às vezes 2 para uma família se fossem prósperas. Cada vez que eu me desfazia de uma, parecia que estava perdendo um pedaço dela novamente. Ela não pretendia ser tão honesta, mas algo sobre este homem fez suas barreiras caírem. E depois de vender a última, o que então? Eu não sei, ela admitiu. Pensei que talvez fosse para Kansas City ou ainda mais para o leste. Encontrar trabalho como costureira ou em uma loja. Sei ler, escrever e fazer contas. Então talvez pudesse manter os livros para alguém. Não me permiti pensar muito à frente porque me assusta a incerteza de tudo. Warren se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, os olhos fixos no rosto dela. E se você não tivesse que ir a lugar nenhum? E se pudesse ficar aqui? Sua respiração ficou presa. Eu não entendo. Great Bend é uma cidade em crescimento. Precisamos de professores, lojistas, costureiras. Uma mulher com suas habilidades e educação poderia ter uma boa vida aqui. Eu possuo vários prédios na cidade que alugo. Um deles está vazio agora. Um lugar pequeno que seria perfeito para uma loja de vestidos ou um negócio de colchas. Eu o alugaria para você por um preço justo. Nada que você não pudesse administrar com suas habilidades. Era uma oferta generosa, talvez generosa demais. E Lillian sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Por que você faria isso por uma estranha? Porque eu sei como é estar sozinho e lutando.
Eu vim para cá há 5 anos com nada além do dinheiro que economizei de anos trabalhando nos ranchos de outros homens, aceitando os trabalhos que ninguém mais queria, economizando cada centavo que podia. Eu tinha 23 anos e estava determinado a fazer algo de mim mesmo. Mas foi difícil, mais difícil do que posso explicar facilmente. Se alguém tivesse me oferecido uma mão amiga em vez de uma esmola, teria feito toda a diferença. Antes que Lillian pudesse responder, a senhora Henderson apareceu para anunciar que o jantar estava pronto. Eles se moveram para a sala de jantar, onde a mesa estava posta com porcelana fina e talheres de prata, que brilhavam à luz do candelabro acima. A refeição era simples, mas deliciosa. Frango assado, purê de batatas, vagem de uma horta que devia ser da cozinha, e pão fresco que ainda estava quente do forno. Enquanto comiam, eles conversavam e Lillian se viu se abrindo de maneiras que nunca havia feito com ninguém. Ela contou a ele sobre sua infância na fazenda de seu pai, no Missouri, sobre a natureza gentil de sua mãe e a tendência de seu pai para a bebida, que só piorou depois que sua mãe morreu. Ela contou a ele sobre as dívidas que se acumularam, a fazenda que foi vendida para pagá-las, e os meses solitários na estrada com nada além de seus pensamentos e as colchas de sua mãe como companhia. Warren ouvia com uma atenção que a fazia se sentir verdadeiramente ouvida, fazendo perguntas que mostravam que ele estava genuinamente interessado, não apenas sendo educado. Por sua vez, ele contou a ela sobre seu próprio passado, sobre crescer como o mais novo de 5 filhos em um rancho no Texas, onde nunca haveria terra suficiente para todos. Ele partiu aos 18 anos, determinada a fazer seu próprio caminho. E passou os 5 anos seguintes trabalhando mais duro do que jamais pensara ser possível. Eu queria algo que fosse meu, disse ele, sua voz baixa e intensa. Não que me fosse dado, não emprestado, mas conquistado. Este rancho é esse sonho tornado realidade. Cada poste de cerca, cada cabeça de gado, cada cavalo naquele celeiro representa anos de trabalho. E tenho orgulho disso de uma forma que não consigo expressar completamente. Você deveria se orgulhar, disse Lillian calorosamente. O que você construiu aqui é notável. A noite se estendeu e Lillian percebeu com um sobressalto que havia escurecido lá fora. As janelas refletiam suas imagens à luz da lamparina. Ela deveria voltar para sua carroça, mas se viu relutante em deixar esta casa quente, e o homem cuja companhia ela estava apreciando muito mais do que provavelmente era sensato. Warren pareceu sentir seus pensamentos. Está tarde, e eu não me sentiria bem se você dormisse em sua carroça quando há um quarto de hóspedes perfeitamente bom lá em cima, sem uso. A senhora Henderson mora em uma casa de campo na propriedade, então seria totalmente apropriado. Ela pode ajudá-la a se instalar e trazer o que você precisar. Lillian sabia que deveria recusar, mas a ideia de uma cama de verdade depois de meses dormindo no chão duro ou em sua carroça era tentadora demais. Se você tem certeza de que não seria um incômodo. Seria um prazer, disse Warren, e o calor em seus olhos a fez acreditar nele. A senhora Henderson apareceu como se estivesse esperando por este exato resultado, praticamente radiante, enquanto levava Lillian de volta para o andar de cima. Ela trouxe roupas de dormir frescas que deviam pertencer à mãe ou irmã de Warren, algodão macio que cheirava a lavanda, e ajudou Lillian a escovar seus longos cabelos que estiveram presos o dia todo. Aquele Sr. Yates é um bom homem, disse a senhora Henderson enquanto trabalhava. O melhor empregador que já tive, e já tive alguns em minha vida. Ele é justo e generoso. Nunca levanta em voz. Sempre diz por favor e obrigado como se eu estivesse lhe fazendo um favor em vez do trabalho pelo qual ele me paga. Mas ele é solitário, aquele. Esta casa grande e ninguém para compartilhá-la. Lillian sentiu suas bochechas esquentarem. Ele parece muito contente com sua vida. Ah, ele está contente o suficiente, mas contente não é o mesmo que feliz. Um homem precisa mais do que um rancho de sucesso para ter uma vida completa. A senhora Henderson encontrou o olhar de Lillian no espelho e sorriu. Mas sou uma velha que fala demais. Descanse um pouco, querida. O amanhã chegará em breve. Depois que a senhora Henderson saiu, Lillian subiu na cama, afundando em um colchão de penas que parecia o paraíso depois de tantas noites no chão.
Ela pensou que ficaria acordada, sua mente muito cheia dos eventos do dia e dos sentimentos confusos que Warren Yates despertava nela. Mas o cansaço a venceu quase imediatamente. Ela acordou com a luz do sol entrando pela janela e o cheiro de café e bacon vindo do andar de baixo. Por um momento ela ficou desorientada, sem saber onde estava. Mas então a memória voltou, e com ela uma agitação de nervosismo em seu estômago. Ela se vestiu rapidamente com suas próprias roupas, que alguém havia escovado e deixado dobradas em uma cadeira, e desceu as escadas. Warren estava na sala de jantar, lendo um jornal e tomando café, mas se levantou imediatamente quando ela entrou. Bom dia, espero que tenha dormido bem. Melhor do que em meses, ela admitiu. Obrigada novamente por sua gentileza. Eles se sentaram para o café da manhã e Lillian se viu observando Warren por cima da borda de sua xícara de café, notando detalhes que ela estava sobrecarregada demais para perceber na noite anterior. A maneira como suas mãos, tão grandes e capazes, manuseavam a porcelana delicada com cuidado. A maneira como uma mecha de cabelo caía sobre sua testa quando ele se inclinava para ler algo no jornal. A maneira como seus olhos se enrugavam nos cantos quando ele sorria para algo que a senhora Henderson dizia enquanto trazia mais bacon. Após o café da manhã, Warren se ofereceu para mostrar o rancho a ela, e ela aceitou com entusiasmo. Eles caminharam pelo celeiro, onde ele a apresentou a cada cavalo pelo nome, contando-lhe suas personalidades e peculiaridades. Havia uma égua cinza chamada Silver, que era gentil o suficiente para crianças montarem. Um garanhão baio espirituoso chamado Thunder, que era a montaria pessoal de Warren, e um potro jovem que ainda estava aprendendo suas maneiras. Estou tentando construir uma reputação de cavalos de qualidade, explicou Warren, enquanto observavam o potro empinar pelo piquete. Não apenas animais de trabalho, mas cavalos com temperamento e treinamento para serem confiáveis em qualquer situação. Leva tempo e paciência, mas vale a pena. Você tem um dom com eles, observou Lillian, observando como até o potro arisco se acalmava quando Warren se aproximava, sua voz baixa e suave. Minha mãe costumava dizer que eu era parte cavalo, pela maneira como eu preferia a companhia deles à das pessoas quando era jovem. Ele lançou-lhe um sorriso autodepreciativo. Melhorei com as pessoas ao longo dos anos, mas os cavalos ainda são mais fáceis em muitos aspectos. Eles não mentem nem têm segundas intenções. O que você vê é o que você obtém. Eles caminharam até onde o gado pastava na planície aberta. Formas vermelhas e brancas pontilhavam a pastagem até onde a vista alcançava. Warren apontou os limites de sua propriedade, o riacho que fornecia água o ano todo. A cabana onde os vaqueiros ficavam durante a época de rodeio e parição. É lindo, disse Lillian, e ela estava sendo sincera. Havia algo na vastidão da pradaria, no céu infinito, que a fazia se sentir pequena e parte de algo maior ao mesmo tempo. É o lar, disse Warren simplesmente. E a maneira como ele olhava para a terra com tanto orgulho e afeto fez o coração de Lillian se apertar. Eles voltaram para casa quando o dia ficou quente. E Warren apresentou a proposta que havia mencionado na noite anterior em termos mais concretos. Ele tinha papéis mostrando o prédio na cidade que ele possuía. Uma estrutura de 2 andares na rua principal, com um espaço de loja embaixo e moradia em cima. O aluguel atual era modesto e ele ofereceu a ela o primeiro mês grátis para se estabelecer. Não posso aceitar caridade, disse Lillian, mesmo que parte dela quisesse desesperadamente dizer sim. Não é caridade, é uma proposta de negócios. Eu preciso de um inquilino confiável que cuide da propriedade. Você precisa de um lugar para começar de novo. Se você tiver sucesso, eu lucro com o aluguel constante. Se não, bem, o espaço ficaria vazio de qualquer maneira. Você estaria, na verdade, me fazendo um favor. Você é muito persuasivo, Sr. Yates. Warren, ele corrigiu gentilmente. E eu só sou persuasivo quando acredito em algo. Eu acredito em você, senhorita Parker. Lillian, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Se vamos ser sócios, você deveria me chamar de Lillian. Algo passou entre eles naquele momento. Um reconhecimento de que isso era mais do que apenas negócios, mais do que apenas um arranjo conveniente. Lillian viu isso nos olhos de Warren, sentiu na maneira como seu próprio pulso acelerou quando ele sorriu para ela. Muito bem, Lillian, temos um acordo? Ela pegou a mão que ele estendeu, seu aperto quente e forte,
e sentiu como se estivesse pulando de um penhasco para o desconhecido. Temos um acordo. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Warren a levou à cidade para ver o prédio, que se revelou ainda melhor do que ela esperava. O espaço da loja era grande e bem iluminado, com grandes janelas que exibiriam seu trabalho lindamente. E os aposentos de cima eram aconchegantes e limpos, com uma pequena cozinha, um quarto e uma sala de estar. A notícia se espalhou rapidamente por Great Bend de que uma costureira e fabricante de colchas estava abrindo uma loja. E antes mesmo de Lillian abrir oficialmente, mulheres paravam para se apresentar e perguntar sobre seus serviços. Warren a ajudou a encomendar tecidos e suprimentos através de seus próprios contatos comerciais, conseguindo preços que ela nunca poderia ter conseguido sozinha. Você não precisa fazer tudo isso, ela protestou uma noite enquanto revisavam faturas em sua nova loja. Eu sei que não preciso. Eu quero. Ele ergueu os olhos dos papéis, seus olhos azuis sérios. Você já deve saber que meu interesse em seu sucesso vai além do de um proprietário. A respiração de Lillian ficou presa. Eles estavam dançando em torno dessa atração há dias. A maneira como encontravam desculpas para se tocar. A maneira como as conversas se estendiam por horas. A maneira como ela o pegava olhando para ela quando ele pensava que ela não estava prestando atenção. Warren, eu não quero presumir nada. Você tem sido nada além de gentil comigo, e eu não gostaria de confundir gentileza com algo mais. Ele se levantou e contornou a mesa até onde ela estava sentada, ajoelhando-se para que ficassem no mesmo nível dos olhos. Lillian, desde o momento em que vi você chegar ao meu rancho, empoeirada e determinada, e tentando tanto ser corajosa, senti algo que nunca senti antes. Nestes últimos dias, conhecendo você, vendo sua inteligência, sua força e seu coração gentil, esse sentimento só ficou mais forte. Eu sei que é muito cedo. Eu sei que acabamos de nos conhecer, mas não posso deixar passar outro dia sem lhe dizer que estou me apaixonando por você. Lágrimas brotaram nos olhos de Lillian, mas eram lágrimas felizes, lágrimas de alívio e alegria. Eu também estou me apaixonando por você. Ela sussurrou. Tenho tentado me dizer que é gratidão ou solidão, mas sei que é mais do que isso. Quando estou com você, sinto-me segura, vista e valorizada de uma maneira que nunca me senti antes. Warren estendeu a mão e segurou o rosto dela, seus polegares limpando suavemente as lágrimas que haviam transbordado. Posso te beijar? Ela assentiu, incapaz de falar, e ele se inclinou lentamente, dando-lhe todas as chances de mudar de ideia. Quando seus lábios encontraram os dela, foi gentil e doce e cheio de promessa. Lillian sentiu como se algo dentro dela que estava trancado por anos de repente se abrisse, deixando entrar luz, calor e esperança. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Warren descansou a testa contra a dela. Eu sei que isso é rápido, mas sou um homem que sabe o que quer quando vê. Eu quero um futuro com você, Lillian. Quero cortejá-la adequadamente com flores, jantares e longas caminhadas à noite. Quero que todos nesta cidade saibam que você é minha e eu sou seu. E um dia, quando você estiver pronta, quero me casar com você e encher aquela casa grande e vazia com amor, risadas e talvez filhos, se formos abençoados. Sim, disse Lillian rindo por entre as lágrimas. Sim para tudo isso. Eu também quero muito isso. As semanas seguintes foram as mais felizes que Lillian já conheceu. Sua loja abriu com sucesso imediato, com mulheres da cidade e dos ranchos vizinhos vindo para tudo. Desde concertos simples a vestidos elaborados e colchas personalizadas. Ela contratou 2 jovens para ajudá-la com o trabalho mais simples, ensinando-lhes as habilidades que sua mãe lhe ensinou e encontrou satisfação em passar esse legado adiante. Warren a cortejou com uma sinceridade e devoção que a fizeram se apaixonar mais por ele a cada dia. Ele lhe trazia flores silvestres da pradaria, a levava para piqueniques à beira do riacho que passava por sua propriedade. Ensinou-a a cavalgar para que pudessem explorar a terra juntos a cavalo. Eles jogavam xadrez à noite, seus jogos durando horas, enquanto conversavam sobre tudo e nada, aprendendo as mentes e os corações um do outro. O povo de Great Bend observava o namoro deles com aprovação e um certo orgulho casamenteiro, como se todos tivessem participado da união do casal. A senhora Henderson estava particularmente satisfeita, fazendo de tudo para criar oportunidades para eles passarem tempo juntos.
sempre devidamente acompanhados, mas com privacidade suficiente para uma conversa significativa. 3 meses depois que Lillian chegou pela primeira vez ao Rancho Yates, Warren a levou de volta à mesma varanda onde se conheceram. O verão dera lugar ao início do outono, e o ar tinha aquela nitidez particular que falava de mudança de estações. Ele a conduziu até o corrimão onde estivera de pé naquele primeiro dia, e ela pôde ver as marcas de sua carroça ainda fracamente visíveis na terra da entrada. "Você se lembra de quando veio aqui?" Warren perguntou, com o braço em volta da cintura dela de uma forma que parecia natural e certa. "Lembro-me de estar apavorada e tentando não demonstrar. Lembro-me de pensar que você era o homem mais bonito que eu já tinha visto e de ficar envergonhada com o estado em que me encontrava." Ele riu, o som rico e quente. "Lembro-me de pensar que você era a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Viajando sozinha, vendendo as colchas de sua mãe para sobreviver. Lembro-me de querer ajudá-la, mas não saber como sem parecer presunçoso. E lembro-me do momento em que você sorriu para mim, sorriu de verdade, e senti como se tivesse sido atingido por um raio. Percorremos um longo caminho em pouco tempo", disse Lillian suavemente. "Sim, e quero ir ainda mais longe." Warren virou-se para encará-la completamente, enfiando a mão no bolso e tirando uma pequena caixa de veludo. O coração de Lillian começou a acelerar quando ele a abriu para revelar um anel de ouro com uma safira modesta, mas bonita, cercada por pequenos diamantes. "Lillian Parker, você entrou na minha vida quando eu nem sabia que estava esperando por você. Você trouxe alegria, propósito e amor para dias que eu achava que já estavam cheios o suficiente. Você me mostrou que uma casa não é um lar sem alguém para compartilhá-la. E você me fez querer ser um homem melhor, o tipo de homem que a merece. Você quer se casar comigo? Você quer ser minha esposa, minha parceira e o amor da minha vida?" "Sim", disse Lillian, sua voz forte e segura, apesar das lágrimas que escorriam por seu rosto. "Sim, Warren, eu me casarei com você. Eu te amo com todo o meu coração." Ele deslizou o anel em seu dedo, e ele se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Então ele a estava beijando, e ela o estava beijando de volta. E o mundo desapareceu até que não houvesse nada além dos dois e do amor que os unia. Eles se casaram 6 semanas depois na pequena igreja de Great Bend, com o que parecia ser a cidade inteira presente. Lillian usava um vestido que ela mesma fez, de algodão branco simples com bordados delicados que levaram cada momento livre dela para completar. Warren usava um terno novo que o deixava ainda mais bonito do que o normal, embora Lillian achasse que ele ficaria perfeito para ela em qualquer roupa. A senhora Henderson chorou lágrimas de felicidade durante toda a cerimônia, e várias das clientes de Lillian enxugaram os olhos com lenços. A recepção foi realizada no rancho, com mesas montadas do lado de fora sob o céu de outono, carregadas de comida que as mulheres da cidade haviam contribuído. Havia música, dança e risadas. E enquanto o sol se punha em um brilho de laranja e ouro, Warren envolveu Lillian em seus braços para sua primeira dança como marido e mulher. "Feliz", ele murmurou em seu ouvido enquanto balançavam ao som da música. "Mais feliz do que eu jamais sonhei ser possível", ela respondeu honestamente. "Quando cheguei ao seu rancho naquele dia, eu só esperava vender algumas colchas. Nunca imaginei que encontraria um lar, um marido e uma vida inteira nova. Eu comprei todas as suas colchas para que você tivesse que ficar mais tempo", admitiu Warren com um sorriso tímido. "Eu disse a mim mesmo que era porque elas eram lindas, o que são. Mas na verdade foi porque eu não queria que você fosse embora. Eu queria mais tempo para convencê-la a ficar." Lillian riu de prazer. "Você não precisava me convencer. Acho que eu já estava meio apaixonada por você antes mesmo de descer daquela carroça." A vida deles juntos se estabeleceu em um ritmo que parecia ao mesmo tempo excitante e confortável. Lillian continuou a administrar sua loja, encontrando profunda satisfação em seu trabalho e na independência financeira que ele lhe dava. Warren apoiava seu negócio de todo o coração, nunca esperando que ela desistisse só porque era casada, entendendo que isso era parte de quem ela era. Eles trabalhavam lado a lado no rancho quando ela tinha tempo. Lillian aprendendo os ritmos da criação de gado e cavalos. Warren às vezes se juntava a ela na loja para ajudar com o trabalho pesado ou a contabilidade.
Eles eram parceiros no sentido mais verdadeiro, cada um respeitando o que o outro trazia para o relacionamento. A casa grande, que estava tão vazia quando Lillian a viu pela primeira vez, começou a parecer um verdadeiro lar. Eles a decoraram juntos, as colchas de Lillian enfeitando cada cama e seu toque visível nas cortinas que ela fez, nas almofadas que ela bordou, nos pequenos confortos que transformaram o espaço. Warren construiu para ela uma sala de costura com a melhor luz da casa, instalando prateleiras para seus tecidos e uma grande mesa de corte onde ela pudesse trabalhar em seus projetos. O primeiro inverno deles juntos foi rigoroso, com a neve se acumulando e as temperaturas caindo abaixo de zero. Mas eles mal notaram, envolvidos como estavam um no outro e no calor de seu amor. Eles passavam longas noites junto à lareira, lendo em voz alta um para o outro, jogando xadrez, conversando sobre seus sonhos para o futuro. Eu quero filhos, disse Lillian uma noite enquanto estavam aninhados juntos no sofá, observando as chamas dançarem na lareira. Quero que esta casa seja cheia de barulho, risadas e pezinhos correndo pelos corredores. Quantos? Warren perguntou, sua mão gentil em seu cabelo. Quantos formos abençoados? 2, 3 ou até mais, se for o que acontecer. Quero que eles cresçam sabendo que são amados, que estão seguros, que podem ser o que quiserem ser. Eles terão a melhor mãe do mundo, disse Warren, beijando o topo de sua cabeça. Paciente, gentil e forte. Espero que eles tenham seus olhos e seu coração gentil. E eu espero que eles tenham sua força, sua integridade e sua maneira de ver o bem nas pessoas, respondeu Lillian. A primavera chegou e com ela a notícia de que Lillian estava esperando o primeiro filho. Warren estava exultante de alegria e ansiedade. De repente, vendo perigo em toda parte e querendo envolver Lillian em algodão para mantê-la segura. Ela tolerou sua superproteção com paciência divertida. Continuou a trabalhar em sua loja até que sua barriga crescente dificultasse ficar em pé na mesa de corte por longos períodos. A senhora Henderson assumiu mais das tarefas domésticas, liberando Lillian para descansar quando precisava, enquanto ainda mantinha as mãos ocupadas com roupas de bebê e pequenas colchas. As mulheres de Great Bend se uniram em torno dela com conselhos, presentes e ofertas de ajuda, criando uma comunidade de apoio que deixou Lillian grata mais uma vez por ter acabado nesta cidade. O bebê chegou no início de dezembro, em um dia de neve, quando o mundo parecia silencioso e em espera. Foi um trabalho de parto longo, e Warren andava de um lado para o outro no andar de baixo, enquanto o médico e a senhora Henderson cuidavam de Lillian no andar de cima. Quando ele finalmente ouviu o choro de seu filho recém-nascido, ele praticamente correu escada acima. Entrando no quarto para encontrar Lillian exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho envolto em uma das colchas de sua mãe. Um filho, disse ela, sua voz cansada, mas cheia de alegria. Temos um filho, Warren. Warren se aproximou da cama com algo como admiração em seu rosto, olhando para o pequeno rosto vermelho de seu filho. Ele é perfeito, sussurrou ele. Absolutamente perfeito. Eles o chamaram de William, em homenagem ao pai de Warren, e ele provou ter o cabelo escuro de sua mãe e os olhos azuis de seu pai. Warren foi um pai dedicado desde o primeiro momento, trocando fraldas e andando pelo quarto com o bebê no meio da noite, cantando canções de ninar desafinadas que faziam Lillian sorrir mesmo em seu cansaço. Os anos que se seguiram foram plenos e ricos. A loja de Lillian continuou a prosperar, agora gerenciada principalmente pelas mulheres que ela havia treinado, enquanto ela se concentrava mais em trabalhos personalizados que podia fazer de casa, entre os cuidados com William. O rancho de Warren se tornou mais próspero a cada ano, sua reputação de cavalos de qualidade se espalhando pelo Kansas e para os estados vizinhos. Quando William tinha 2 anos, Lillian deu à luz filhas gêmeas, Emma e Grace, que tinham o cabelo loiro do pai e a disposição gentil da mãe. Warren estava em desvantagem numérica agora. Ele brincava, mas não teria sido de outra forma. A casa grande ecoava com risadas de crianças, assim como ele e Lillian haviam sonhado. E nunca havia um momento de silêncio. 2 anos depois das gêmeas, veio outro filho, James, que provou ser o mais aventureiro do grupo, dando aos pais cabelos brancos antes mesmo de ter idade para andar direito. E finalmente, quando Lillian tinha 32 anos e pensava que eles haviam terminado de ter filhos, veio a doce e pequena Sarah, que completou a família. As crianças cresceram aprendendo o valor do trabalho duro,
ajudando no rancho e na loja de sua mãe assim que tiveram idade suficiente. Warren nos ensinou a cavalgar, a cuidar dos animais, a ler o tempo na terra. Lillian nos ensinou a costurar, a ler e a ver a beleza nas pequenas coisas, a valorizar a educação, a bondade e a integridade. Em seu 10º aniversário de casamento, Warren levou Lillian de volta à varanda onde se conheceram. As crianças estavam com a senhora Henderson, que aos 70 anos era mais lenta, mas não menos dedicada à família. Era verão novamente, a mesma estação em que Lillian havia subido aquela estrada empoeirada com sua carroça cheia de colchas e seu coração cheio de esperança e medo. "Você se arrepende?" Warren perguntou, com o braço em volta da cintura dela enquanto olhavam para a terra onde haviam construído uma vida. "De parar aqui? De ficar? De se casar com um fazendeiro em vez de ir para a cidade e seguir seu próprio caminho?" Lillian se virou para olhar para o marido. Este homem que lhe mostrou o que o amor realmente significava. Que apoiou seus sonhos enquanto construíam novos juntos. Que lhe deu uma família, um lar e uma vida além de qualquer coisa que ela havia imaginado naquele dia desesperado quando chegou ao seu rancho. "Nem por um único momento", disse ela com firmeza. "Você comprou todas as minhas colchas naquele dia. Mas me deu muito mais. Você me deu amor, parceria, filhos e um propósito. Você me deu um lar, não apenas uma casa, mas um verdadeiro lar onde eu pertenço. Como eu poderia me arrepender disso?" "Eu sou quem fez o melhor negócio", disse Warren, puxando-a para perto. "Você veio me vender colchas, e eu ganhei uma esposa, uma parceira, um amor que tornou cada dia dos últimos 10 anos melhor que o anterior. Você é meu coração, Lillian. Sempre será." Eles ficaram ali enquanto o sol se punha, como haviam feito em tantas noites ao longo dos anos. Confortáveis na presença um do outro, seguros no conhecimento de que haviam encontrado algo raro e precioso. À distância, podiam ouvir as risadas de seus filhos flutuando da casa, o som da vida que haviam criado juntos. Com o passar dos anos, a família Yates se tornou uma figura importante em Great Bend. Warren serviu no conselho da cidade, usando seu sucesso para ajudar outros a começar, assim como ele havia ajudado Lillian. Ela dava aulas de costura para jovens mulheres, passando as habilidades de sua mãe para uma nova geração. E suas colchas personalizadas se tornaram heranças valiosas em lares por todo o Kansas. William cresceu para assumir a operação de criação de cavalos, mostrando o mesmo dom com os animais que seu pai tinha. As gêmeas, Emma e Grace, ambas se casaram com homens locais e permaneceram em Great Bend. Emma abrindo uma padaria e Grace se tornando professora. James, fiel à sua natureza aventureira, foi para o leste para estudar direito, mas voltou para casa para exercer a profissão, incapaz de ficar longe da terra e da família que amava. E Sarah, a caçula, provou ter uma cabeça para os negócios que impressionou até seu pai, eventualmente assumindo a gestão das finanças e da expansão do rancho. Warren e Lillian viram seus filhos crescerem e terem seus próprios filhos, enchendo o rancho com netos que aprenderam a cavalgar, costurar e amar a terra, assim como seus pais. A casa grande, que uma vez parecera grande demais para um homem só, se tornou o ponto de encontro de uma família extensa e amorosa. Em seu 40º aniversário de casamento, toda a família se reuniu no rancho para uma celebração. Havia quase 30 pessoas agora, contando todos os filhos, netos e parentes por afinidade. E o barulho e o caos eram exatamente o que Lillian havia sonhado todos aqueles anos atrás, quando disse a Warren pela primeira vez que queria encher a casa de vida. A senhora Henderson havia falecido pacificamente em seu sono 5 anos antes, aos 85 anos. Mas sua casa de campo foi convertida em um espaço para familiares visitantes, e sua memória era honrada nas receitas que ainda eram usadas e nas histórias que ainda eram contadas. Enquanto Lillian observava sua família, agora com 62 anos, mas ainda forte e vibrante, sentiu a mão de Warren deslizar para a sua. Ele tinha 68 anos agora, seu cabelo escuro ficara prateado, seu rosto marcado pelas marcas de uma vida bem vivida. Mas seus olhos azuis ainda eram tão brilhantes e cheios de amor como no primeiro dia. "No que você está pensando?" ele perguntou suavemente. "Em como sou abençoada. Como sou grata por minha carroça ter quebrado perto de Great Bend todos esses anos atrás. Como sou grata por você ter comprado todas as minhas colchas
e me convidado para ficar para o jantar. Warren levou a mão dela aos lábios e a beijou gentilmente. Melhor compra que já fiz. Melhor convite para jantar que já estendi. Seu neto mais velho, o filho de William, correu até eles, ofegante de excitação. Vovô, você pode me ensinar aquele nó que me mostrou da última vez? Aquele que os cowboys usam? Warren riu e bagunçou o cabelo do menino. Claro, filho. Vamos. Vamos para o celeiro. Ele se levantou, seus movimentos mais lentos do que antes, mas ainda firmes. E Lillian o observou se afastar com o neto, suas mãos dadas da mesma forma que Warren costumava segurar a mão de seu filho. A continuidade disso, o legado que eles haviam construído, não apenas em terras e negócios, mas em família e amor, encheu seu coração até transbordar. Uma das gêmeas trouxe um neto para ela segurar, e Lillian aninhou o bebê perto, respirando aquele cheiro doce de bebê e maravilhada com os dedinhos perfeitos. Esta era sua bisneta, a filha da filha de Sarah. 4 gerações de mulheres conectadas por sangue e amor, e as lições passadas através dos anos. Enquanto o sol se punha naquela celebração de aniversário, tingindo o céu de rosa e dourado, a família se reuniu para uma fotografia. Warren e Lillian sentaram-se no centro, cercados por seus filhos, netos e bisnetos. E enquanto a câmera capturava o momento, Lillian pensou naquela jovem empoeirada e desesperada que havia chegado a este rancho, esperando apenas vender algumas colchas. Ela havia ganhado muito mais. Ela havia encontrado amor, propósito e pertencimento. Ela havia construído uma vida que importava, criado filhos que levavam seus valores para o mundo, criado um legado que a sobreviveria nas pessoas que carregavam seu nome e suas lições em seus corações. Naquela noite, depois que todos foram para casa ou se instalaram nos vários quartos e casas de campo espalhados pelo rancho, Warren e Lillian deitaram-se em sua cama. O mesmo quarto que compartilharam por 40 anos. Pela janela aberta vinham os sons da noite da pradaria. Grilos cantando, um cavalo relinchando suavemente no celeiro, o farfalhar do vento na grama. Eu te amo, Lillian Yates, disse Warren, puxando-a para perto de seu peito. Mais hoje do que ontem e menos do que amanhã. Eu também te amo, Warren. Obrigada por comprar minhas colchas. Obrigada por me convidar para ficar para o jantar. Obrigada por me dar uma vida mais bonita do que qualquer colcha que minha mãe já fez. Eles adormeceram assim, nos braços um do outro, seguros no conhecimento de que haviam encontrado algo raro, precioso e duradouro. As colchas que os uniram ainda estavam na casa, cuidadosamente preservadas e usadas em ocasiões especiais. Cada uma um lembrete de onde eles começaram e quão longe haviam chegado. Anos mais tarde, quando ambos se fossem, seus filhos envolveriam seus próprios filhos naquelas colchas e contariam a história de como a vovó Lillian veio vender algumas colchas para o vovô Warren, e como ele comprou todas e a convidou para ficar para o jantar. E como aquele simples ato de bondade e o amor que se seguiu criaram a família a qual todos pertenciam. Mas por enquanto, neste momento, eles eram simplesmente 2 pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades, que construíram uma vida juntas na pradaria do Kansas, que amaram profunda e verdadeiramente e criaram uma família que levaria esse amor adiante para as gerações futuras. O rancho Yates permanecia sólido e próspero sob o céu infinito da pradaria, um testemunho do trabalho duro, da visão e do poder transformador do amor. Dentro de suas paredes, em uma cama coberta por uma colcha feita por mãos há muito paradas, 2 pessoas dormiam pacificamente. Suas vidas entrelaçadas tão completamente quanto os fios do tecido que as cobria. A história que começou com uma mulher desesperada, 7 colchas e um convite para jantar, tornou-se uma lenda em Great Bend, contada e recontada até adquirir a qualidade de mito. Mas para Warren e Lillian Yates, era simplesmente sua vida, sua história de amor, seu felizes para sempre. E foi, por qualquer medida, uma boa vida. Uma vida que valeu a pena viver, lutar e valorizar em cada momento. Desde aquela tarde empoeirada em que seus olhos se encontraram pela primeira vez, até seus últimos dias juntos. Cercados pela família e pelo amor que criaram a partir de nada mais do que coragem, bondade e a vontade de arriscar no amor. As colchas permaneceram belas e funcionais, aquecendo corpos e corações em igual medida. Um lembrete tangível de que, às vezes,
Os menores atos de coragem e bondade podem mudar tudo. Que às vezes, as melhores coisas da vida vêm quando menos se espera. E que o amor real, verdadeiro e duradouro vale mais do que todas as colchas do mundo.